Olá, pessoal, como é que vocês estão? Estamos chegando aí com mais um talk da Conferência Ethos 2021. E hoje a gente vai falar sobre informalidade, condições de trabalho e atuação sindical no ramo do vestuário. E para nos aprofundarmos dentro dessa temática, vamos contar aqui com a Francisca Trajano dos Santos, nascida aí na cidade de Lagoa Seca, casada, mãe de 2 filhos, advogada formada, pós-graduada em Direito do Trabalho e atual presidente da CNTV CUT. A Cida, como a gente costuma chamar ela aqui nos bastidores, trabalhou no setor do comércio por 8 anos. Sua história sindical começou em 1987. Ela atuou na criação da Associação dos Trabalhadores do Vestuário, já como trabalhadora no ramo do vestuário. Participou também da fundação, no ano de 1988, do Sindicato das Costureiras do ABC. No período de 2000 a 2008, exerceu o mandado de presidente do Sindicato das Costureiras do ABC, de presidenta, né? E no ano seguinte foi eleita secretária estadual da Mulher, trabalhadora da CUT-SP, entre 2006 a 2009. Hoje, como eu falei para vocês, ela é a atual presidenta da Confederação dos Trabalhadores do Vestuário da CUT, cargo que ela assumiu em 2009, e também é diretora executiva da Nacional da CUT. Então, Cida, para nós é um prazer imenso contar aqui com a sua participação, com a sua colaboração. E já para começar nosso talk, vou te adiantar que você tem 3 minutinhos aí para responder uma pergunta para a gente se aquecer aqui hoje. Vamos lá. Quais as dificuldades que as mulheres trabalhadoras da costura, em sua maioria que estão na informalidade, enfrentam para trabalhar e assim conseguir a sua autonomia econômica? Bom, primeiro agradecer pelo convite, dizer que estou muito feliz por participar desse trabalho tão importante e tão necessário na vida das mulheres, né? E é com muito prazer que vou responder essa pergunta, né? Bom, autonomia. As mulheres já têm uma grande dificuldade, né, de quebrar diversos tabus, e principalmente porque sofrem com a discriminação, né, por ser mulher, muitas, na sua maioria, por ser negra, né, por ser mãe solo, que no nosso ramo chega a 42% das mulheres, né, costureira no nosso país, sendo que nacionalmente, no rol, assim, de todas as mulheres é 36 a 39, e quando se trata das costureiras, chega a 42%, né, de mãe aí, chefe de família. E como eu sempre falo, o homem chefe de família é uma situação, a mulher chefe de família é uma outra situação, porque ela conta com a discriminação e com a falta de respeito, né, pelas mulheres que, infelizmente, nesse país, nós mulheres sofremos. E uma mulher, quando ela tem como a única fonte, vamos dizer, de renda da sua vida é o trabalho, e o trabalho na informalidade, é muito difícil, é mais difícil ainda, né? E essa autonomia, ela, infelizmente, pouco chega a essas mulheres que trabalham na informalidade. Por quê? Porque o seu trabalho, na sua maioria delas, não é um trabalho contínuo. Não é um trabalho que pode contar com uma remuneração certa todo mês, né? Então, ela tem essa grande dificuldade de ter essa autonomia financeira, devido muitas vezes ser mãe solo, não ter uma remuneração fixa, uma renda fixa todo mês, para que possa cobrir, vamos dizer, com a sua necessidade da sua família. Então, a autonomia, poucas elas conquistam, infelizmente, devido a tantos problemas que ela passa. Obrigada, Cida. Acho que isso já coloca muito de quem que a gente está falando, né? De quem são essas trabalhadoras e o quanto elas estão aí imersas num contexto de precarização, e uma precarização está atrelada diretamente com violações de direitos, né? E principalmente de direitos do trabalho. E nessa perspectiva, quais são os direitos fundamentais do trabalho que não estão sendo garantidos aí para essas mulheres, né? E como que está sendo essa questão da informalidade, da interiorização, né, do trabalho da costura? Como que você enxerga aí esse movimento de retirada de direitos? O que a gente pode fazer nesse contexto? Primeiro que, quando se trata de costureiras, né, que trabalham na informalidade, já há uma grande falta de respeito pela sua profissão. Se entende, no mundo empresarial,
que essas mulheres costureiras não é uma função que mereça, vamos dizer, um bom salário, porque ela não precisou de uma faculdade para aprender a costurar. Então, começa por aí, né? E aí, quando, infelizmente, né, a mulher acaba sofrendo com isso por não ser entendida como uma profissão séria, né, que carece, vamos dizer, de um bom salário, e essas mulheres que precisa, principalmente, até pela a posição, né, que ela ocupa, vamos dizer, no mercado de trabalho, ela acaba tendo seus direitos desrespeitados, né, os direitos fundamentais do trabalho, que seria o quê? Primeiro, a sua contribuição previdenciária, para que no momento que ela precise, vamos dizer, se afastar do trabalho, ela tenha a sua renda garantida, né? Muitas mulheres trabalham doentes, né? Trabalham durante a noite, muitas vezes, para poder produzir o necessário para ter, vamos dizer, a sua renda, né? As mulheres que são informais não têm férias, né? Não têm, inclusive, o direito a jornada de trabalho, como a lei determina, né? Sem contar com a questão das horas extras, que ela extrapola toda a jornada de trabalho e ela não tem esse direito, né? Não tem direito a ir ao médico, tá? E ser remunerada por essas horas. Então, as mulheres, na sua informalidade, não têm direito algum. E isso faz com que elas vivam, né, vulneravelmente, né, cada vez mais, né, com as suas dificuldades, e isso também acaba, vamos dizer, levando as mulheres, chefes de famílias, que trabalham na informalidade, ter uma vida cada vez menos digna, né, e sem tempo sequer de se aprimorar no trabalho que ela executa. E que muitas vezes também os direitos delas são desrespeitados quando ela executa um trabalho, o dono, vamos dizer, das peças que ela executou o trabalho, sequer paga a essas mulheres, né? Muitas vezes ela precisa procurar os seus direitos nos sindicatos que não lhe representam, porque ela não tem contrato de trabalho, né? E ela acaba ficando à mercê, né, na vida, porque ela não tem o seu contrato de trabalho, não tem direito algum e também não tem muitas vezes a quem recorrer. E antes tinha o Ministério do Trabalho, né, que de alguma forma dava um suporte para as mulheres que trabalham na informalidade, quando não recebia o devido, vamos dizer, a devida remuneração que teria que receber para que ela executou o trabalho. O Ministério do Trabalho já não existe mais, né? Então, não existe fiscalização. Então, essas mulheres, de fato, ficam aí sem nenhuma condição. E aí, a única forma que eu vejo que elas têm que ter e procurar é trabalhar em coletividade, né? Buscar formar ONGs, né? Para que elas possam, de fato, buscar os seus direitos de alguma forma. Cida, você entrou num ponto muito importante, que é essa questão da sobrevivência, e eu acho que nesse contexto de 2 anos aí que a gente está chegando de pandemia, essa é a palavra, né? Sobrevivência, para muito das trabalhadoras e dos trabalhadores aí no Brasil. Como que foi, na sua perspectiva, na sua atuação, esse cenário da pandemia? O quanto que isso impactou a vida dessas trabalhadoras, que já vinha com esse histórico de precarização e de formalidade, porque isso não é fruto da pandemia, Sim. né? Mas a pandemia trouxe esses novos velhos desafios. Então, como que foi para você? O que você percebeu aí de agravante? Ou quais foram as saídas, né? As válvulas de escape aí no contexto de pandemia? Olha, foi muito triste. Primeiro que nós vivemos num país com uma grande diversidade, né? Com vários Brasis, na verdade, dentro do Brasil, né? E que muitas mulheres, inclusive, que decidiram trabalhar na informalidade para que pudesse, ao mesmo tempo, cuidar dos seus filhos, né? Ter aquela questão de dar o almoço ali dentro de casa, de levar na escola, buscar, enfim, aquela coisa de mãe, né, da mulher
que é responsável pela família, de, ao mesmo tempo que dar as condições financeiras para os filhos, para casa, mas também da educação e estar ali perto, né? Essa pandemia acabou também fazendo com que essas mulheres repensassem a sua vida, porque, de repente, para algumas que foram escolhas, elas se viram sozinha, sem amparo nenhum da legislação, sem nenhum amparo previdenciário, inclusive para muitas que ficaram doentes, porque nessa pandemia, não só a doença física, mas a doença também mental, né, que afetou muitas pessoas, e mais as pessoas vulneráveis, né? E a maioria dessas mulheres que são trabalhadoras informais, pelo fato delas trabalharem muitas horas, todos os dias, para que ela possa atingir uma certa remuneração que lhe dê condições de sobrevivência, né? Isso também acabou, vamos dizer, fazendo com que ela também não estudasse, não fosse atrás de um outro aprendizado para que ela pudesse, vamos dizer, mudar um pouco a sua vida, né? Seja na profissão, enfim. E com isso, ela não se aperfeiçoou, vamos dizer assim, no seu trabalho, porque passou a sua vida trabalhando por produtividade, né? E nessa pandemia, ela se viu sem conhecimento, né? Sem remuneração e sem ter a quem recorrer. Então, muitas delas, muitas entidades, muitos sindicatos, inclusive a própria confederação, em vários estados do país, nós tivemos que arrecadar a cesta básica para poder essas mulheres ter o que comer dentro de casa, né? Tanto a cesta básica, né, como também produtos de limpeza, né, higiene e tudo mais. E também fizemos um grande esforço, né, com os parlamentares para que fosse aprovado o auxílio emergencial, porque foi a única forma dessas mulheres sobreviverem durante a pandemia. Isso até porque muitas delas correram também risco de vida, né? Em vários momentos tiveram que trabalhar, se sacrificar de alguma forma, inclusive trabalhando, vendendo alguma coisa, buscando, enfim, alguma forma para sobreviver. Isso quando muitas delas chegaram a ser pedinte, né? E também para as casas estar pedindo alimentos. Eu cheguei até a ser abordada por pessoas, por mulheres, né, nessa situação, entendeu? Isso é muito triste, porque são mulheres que trabalharam a vida inteira, são mulheres que têm um potencial, tá? E um grande potencial, na verdade, são mulheres que, inclusive, enriqueceram muitas pessoas, né, com o trabalho delas, vestiram muitas pessoas com o trabalho delas, e, no entanto, no momento de pandemia, com a falta de um conhecimento maior, né, e por ter passado quase todo o seu tempo de sua vida cuidando da família, cuidando da casa e trabalhando além do que podia, né, se viu numa necessidade, vamos dizer, até de pedir esmola, como em alguns estados se usam, né, a forma de estar pedindo alguma coisa, né? Então, muitas delas conseguiram sobreviver de uma forma mais tranquila, onde se tem uma coletividade mais voltada, vamos dizer, para o social. Nossa, Cida, isso faz até a gente trazer aqui para o painel o trabalho também, a importância que o nosso projeto junto com a Laudes também fez diferença na vida das trabalhadoras. Elas vão contar aí no outro painel também, mas a gente conseguiu atingir a sobrevivência de mais de 100 trabalhadoras com o nosso projeto no âmbito do auxílio emergencial, e a gente teve de perto ali o contato do quanto fez diferença, por mais que fosse pouco até o valor, mas o quanto aquilo é significante, né, para as mulheres. Mas ainda assim a gente cai em outro problema, que é a escolha do que pagar, né, do que eu vou dedicar a esse recurso, mas ainda que pouco ele fez diferença, né? Então eu acho que trouxe, apesar da questão da sobrevivência, foi muito importante essa atuação dos projetos sociais, dos movimentos sociais e dos sindicatos também aí na proteção, né, na garantia aí do mínimo de sobrevivência, de dignidade, né, para essas trabalhadoras. E nessa linha, Cida, queria te pedir aí para falar um pouquinho de
como que você vê a atuação do sindicato dentro dessa linha do vestuário, e muito na perspectiva dos próximos passos, né? Pensando aí que a gente já está caminhando para uma possível retomada econômica, né? Ainda que um pouco distante da nossa realidade, mas isso já Sim. está acontecendo. Então, como que você vê a atuação do sindicato nessa frente? Bom, eu vejo que os sindicatos têm uma grande responsabilidade, né? Eu digo até muito mais do que tinha antes. Primeiro, porque os sindicatos eles não podem simplesmente pensar só na questão econômica. Eles precisam cada vez mais pensar nas questões sociais, né? E quando eu digo as questões sociais, ela envolve um todo. Ela envolve acolher, né, todas as trabalhadoras e os trabalhadores, mas principalmente as trabalhadoras, que são as mais vulneráveis, e na sua maioria são mulheres negras, tá? E encontramos também muito mulheres com deficiência, encontramos também mulheres LGBT, né? Pessoas que, infelizmente, a nossa sociedade ainda recrimina, né? Desrespeita, discrimina, como se fosse um outro ser, né? E então eu vejo que o sindicato tem uma grande responsabilidade de acolhimento com essas pessoas para que elas possam voltar a sonhar, porque muitas delas, com essa situação desses 2 anos, perderam os seus sonhos, né? Perderam os seus sonhos porque perderam gente da família, né? Porque foram pessoas mais pobres e negras que morreram nessa pandemia, que ficaram desempregados e desempregadas, na sua maioria da família. Então, a gente tem que levar tudo em conta, não é apenas o trabalho de uma pessoa na informalidade, nós temos que ver um todo, né? E as crianças também dessas famílias que ficaram vulneráveis também pelas faltas de aula, né? Tiveram que ficar dentro de casa e mostrar para a sociedade que não tinha condições de estudar nem dentro de casa, entendeu? Porque não tinha um computador, porque não tinha renda, porque não tinha condições. Essa situação faz com que as pessoas se sintam menos que outras, né? E isso faz com que reduza os seus sonhos. Então, é preciso a gente ver além da necessidade do alimento, né? Além da necessidade simplesmente da remuneração. É preciso olhar um todo para essas pessoas, e principalmente para essas mulheres e os filhos dessas mulheres, que acabaram também sofrendo, mesmo aqueles que não entendessem o que significa a pandemia nesse momento, né? Então, eu vejo que o sindicato ele tem que trabalhar em todas as frentes, né? Trabalhar com as pessoas que têm o seu contrato assinado, mas ter a preocupação, né, de dar condições e proporcionar para que essas mulheres que estão na informalidade, que não fazem parte, muitas vezes, do sindicato, né, por não ter o seu contrato assinado, que o sindicato acolham, né, acolham de todas as formas, fazendo com que essas mulheres se enxerguem, e enxerguem mais do que a si próprio, enxerguem que ela tem uma grande capacidade de não só produzir para esse país, né, mas a capacidade de ser ela, a capacidade dela ser dona de si, né? Ser dona de si e mostrar que ela pode, né? Tanto ela como as demais companheiras, esteja aonde estiver, né? Mas todas têm a capacidade de sonhar e de crescer, né? Então, eu vejo que o sindicato tem essa responsabilidade de mostrar caminhos, de mostrar para essas mulheres que elas não estão sozinhas e que elas não vão ficar sozinhas. Então, ela perpassa pela questão simplesmente de um contrato de trabalho. Obrigada, Cida. É um prazer te escutar. Eu acho que dá mais força, né, para a gente continuar fazendo, lutando também pelo que a gente acredita, pela proteção e garantias de direitos. E a gente está chegando ao final, né, do nosso painel, mas eu queria falar aí para você deixar um recado, ali em um minutinho, um recado para quem está assistindo a gente, um recado para as empresas, principalmente, né, desse ramo. O que você deixa aí de mensagem pensando nos próximos passos? Bom, o que eu deixo de recado para todas essas mulheres, né, que possam nos ouvir, é que ela acredite nela, que ela acredite em si, que ela é capaz, que ela pode,
né? Eu sou uma costureira há 38 anos, trabalhei na informalidade no início da minha profissão, né? Voltei a estudar, me formei advogada, né? E sinto que nós, mulheres, quando a gente, vamos dizer, nos convence que somos capazes, a gente mostra de fato a nossa capacidade e que podemos crescer. Agora, para isso, é preciso nós darmos a mão uma para a outra e não soltar. É isso. Obrigada, Cida, é um prazer te ouvir, espero que aí vocês que estejam assistindo a gente também tenham se impactado, se comovido com a realidade dessas trabalhadoras. A gente se coloca também aí à disposição, tanto o Edson quanto a CUT aí também, para construir e dar, né, continuidade aos projetos que foram desenvolvidos aí também no âmbito da pandemia. E você que quer acompanhar aí os próximos painéis da Conferência Ethos, não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube e aí acompanhar toda a nossa programação que vai se desenrolando aqui, porque no projeto Vozes da Moda ainda temos mais pessoas aqui para contar para a gente um pouquinho sobre a sua realidade. Obrigada, Cida, obrigada a todas e todas. Eu que agradeço. Sigamos firme e forte. Isso aí.